Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Pedro Oliveira e eu sou supervisor do novo curso de Inteligência de Mercado em Comércio Exterior do curso do Centro Europeu. Estamos aqui hoje com um convidado muito especial, um dos nossos professores mais renomados, o Dr. Frederico Favacho, a quem eu gostaria de dar enormes e calorosas boas-vindas. Dr. Frederico, prazer tê-lo conosco. Prazer é todo meu, Pedro. Eu Prazer estar com vocês. estou com um desafio aqui de conseguir fazer uma apresentação tua pelo seu currículo fantástico. Vamos ver se eu não deixo de colocar nada. É uma trajetória realmente impressionante. Doutorando em Direito Internacional Privado e Comércio Internacional pela USP, mestre em Filosofia do Direito, MBA em Gestão do Agronegócio pela Fundação Getúlio Vargas, LLM em Transnational Commercial Practice pela Lazark University de Varsóvia e LLM em Direito Marítimo e Portuário pela ML Law Academy. Fora que você é um grande escritor e atualmente um maratonista. Esqueci de alguma coisa? Como é que você consegue fazer tudo isso? Você sabe que esse é o amigo falando, né, Pedro? E, na verdade, o meu currículo pode ser resumido em dizer que eu sou seu amigo. Eu acho que é a parte mais importante Imagino. do meu currículo, sem dúvida nenhuma. Muito bem. Somos amigos, então tenho a liberdade, né, de chamá-lo de Fred. E queria te perguntar o seguinte: nós conversamos muito, né, de que o comércio exterior, ele, apesar de ser uma cadeia de suprimentos que deveria operar como se fosse um supply chain perfeito, né, ele na verdade tem muitos atores que interagem, mas muitas vezes não tem um conhecimento de detalhes, né, uma visão mais abrangente. Um outro dia nós tivemos uma reunião com uma referência de agronegócio no agenciamento marítimo, assim como você, uma referência no agronegócio no jurídico. Os dois conheciam, né, se conheciam de nome, né? Como é que você acha que o teu módulo, que é interessantíssimo, né, aspectos jurídicos no Comex e arbitragem, dá um pouquinho de spoiler aí do que o aluno vai aprender nesse teu módulo? Pedro, deixa eu então falar um pouquinho também do meu background no setor especificamente, até para explicar ou justificar, né, por que essa matéria ficou comigo, né, ou o que eu posso agregar, o que eu posso trazer de conhecimento para os nossos alunos. Eu, de fato, trabalho com o setor do comércio internacional, especialmente na área de commodities agrícolas, né, agropecuárias, enfim, no setor do agribusiness brasileiro. Todos nós sabemos a importância do setor na balança comercial brasileira, todos nós sabemos a importância das exportações do agronegócio, né, nessa balança. E eu tenho me dedicado a esse setor há pelo menos 25 anos, a essa altura do campeonato, né? Eu atendo a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a ANEC. Eu atendo a Associação Nacional dos Exportadores de Algodão, a ANEA. Trabalho bastante próximo da ABIOV, que é a Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais. Sou diretor da ABAG, que é a Associação Brasileira de Agribusiness, né, do agronegócio. E as outras associações também do setor são associações co-irmãs com quem a gente tem um trânsito muito bom, né? No café, no açúcar, no etanol. E todas elas sempre envolvidas nos mesmos temas, quando a gente fala de exportação, né? Além disso, hoje eu sou sócio de um escritório de advocacia, que é o Santos Neto Advogados. Somos, posso dizer sem falsa modéstia, somos referência. Né? Referências não, vocês são campeões aí todo ano no agronegócio, né, Fred? Não, a gente tem a felicidade de
ser apontado, reconhecido pelos nossos clientes, pelos nossos parceiros, nos rankings, nos principais rankings, e de fato, você mencionou o ranking da Chambers, é um ranking importante, um ranking internacional que, em 4 anos de premiações em que aponta os melhores escritórios do Brasil em determinados setores, nos escolheu 3 vezes como o melhor escritório de agronegócio do Brasil. Obviamente, isso nos dá um orgulho muito grande, mas também traz uma responsabilidade muito grande, né? Isso é inegável. Mas tudo isso para dizer que eu tenho, então, trabalhado no setor e dentro do escritório eu trabalho com os contratos internacionais, trabalho com o mercado de shipping, né? Trabalho com arbitragem internacional, inclusive nesses contratos. Tudo isso, de fato, me dá um cabedal de experiência, né, que eu tenho bastante material para compartilhar com os nossos alunos. E eu acho que isso é importante, né, Pedro? Os teóricos, hoje, quando você pensa na disponibilidade de informação para os nossos alunos, de fato, o acesso é muito fácil, muito grande pela internet, né, em todo material teórico que se buscar, mas a experiência, o dia a dia, os macetes, a malícia, né, só vem mesmo com a experiência de quem está no setor, né? E eu acho que esse é o grande contributo que eu posso trazer para o nosso curso. Aliás, essa é a intenção, né? É trazer um pouco da visão, e agora sim, respondendo a sua pergunta, eu acho que trazer a visão do que o jurista, do que o advogado, seja o advogado de escritório terceirizado, seja o advogado in-house, né, o advogado da empresa, da exportadora ou do embarcador, o que esses advogados veem no dia a dia, quais são as principais armadilhas que a gente encontra, né, no dia a dia do comércio internacional, o que a gente pode fazer para evitar cair nessas armadilhas e quais são as soluções, né, normalmente utilizadas e à disposição, né, dos operadores, advogados ou não, né, mas principalmente à disposição das empresas. Essa é a ideia que eu tenho, especialmente dessa matéria, né, desse modo do que a gente vai trazer para o curso. É uma visão bem pragmática sempre, mas dos problemas, né, que aparecem no nosso dia a dia e como a gente pode evitá-los, né? Eu acho que isso resume qual é a tônica do que a gente pretende abordar, viu, Pedro? Bravo, doutor Favacho. Eu, dentro da minha vivência, o que me parece é que muitas empresas que operam no Comex acabam focando muito na negociação comercial de exportação e de importação e muitas vezes sem prestar atenção num background jurídico que a gente tem que lembrar, né, no caso de transporte marítimo, é uma aventura marítima, ou seja, né, pode ocorrer qualquer coisa nesse trânsito. E a gente nota que, às vezes, o jurídico ele é envolvido depois que a carga já embarcou, depois que já tem um contrato, às vezes, mal redigido ou até não redigido, né? E nesse intuito, eu acredito que, mesmo pegando hoje players que já operem no comércio exterior, sejam eles importadores, exportadores, sejam entidades de incentivo ao comércio exterior, como federações de indústria, missões comerciais, câmaras de comércio, até escritórios jurídicos que não têm uma especialização na parte de comércio exterior, mas atuam na parte tributária, né? Teriam muito interesse em ter esse bate-papo, na verdade. O curso vai ser um bate-papo do qual todos os mestres vão dar uma contribuição mini-matrix do que nesses 30 anos de experiência já apanharam e qual é o segredo para não apanhar, né?
Você se lembra de algum tema que seja mais gritante, que normalmente costuma acontecer e que cai na tua mesa aí para resolver e você fala, poxa, de novo eu tô com esse negócio, por que se eu tivesse falado com ele antes, ele não correria esse erro? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Olha, vou dar um exemplo que é banal, que acontece sempre, e que reflete muito o que você disse, Pedro, que é a questão da disputa entre o comercial, né, que quer fechar um negócio, que quer ir à frente, que quer concluir o contrato, que quer atender ao seu cliente, e o jurídico, né, que às vezes é visto como quem veio para atrapalhar. Mas olha essa situação. Pois é, acontece bastante. Mas olha essa situação que é muito comum. A proposta é boa, o preço ajustado é excelente, da perspectiva do exportador, as condições, o prazo para embarque, as condições do embarque, enfim, comercialmente o melhor dos mundos, né? E até garantias, que é um capítulo à parte que a gente vai discutir bastante, mas a garantia do pagamento foi apresentada, né? Então tem uma carta de crédito devidamente apresentada, está tudo muito bem, mas tem um detalhe que passou despercebido ali no comercial, que foi a escolha da jurisdição, né, para o caso de eventual solução de conflito que venha a aparecer, né? Então, ou seja, né, se eu tiver uma discussão, seja ela de qualidade, seja ela de prazo, de data de entrega, de condições da entrega, ou mesmo de pagamento, aonde eu vou fazer essa discussão, né? E não tem uma cláusula prevista no contrato, não foi nada combinado, ou pior, que eu já vi acontecer muitas vezes, existe a cláusula, e ela passou despercebido do comercial, e a cláusula diz que, em caso de qualquer tipo de conflito que surja naquela relação contratual, esse conflito deve ser submetido à jurisdição do comprador, ou seja, tem que ser levada à corte, né, ao Poder Judiciário, no país do comprador, do importador, seja ele a China, seja ele a Turquia, seja ele a Rússia, né? Eu cito esses 3 países porque quando a gente coloca Nova York, ou quando a gente coloca talvez França, essas jurisdições são mais conhecidas, né? Pelo menos nós temos advogados e temos escritórios de advocacia que ou operam nessas jurisdições, operam em Nova York, operam em Miami, operam na França, operam na Espanha, enfim, ou têm seus correspondentes, nós mesmos temos nesse caso, e de alguma forma estão, digamos assim, familiarizados. Vai ter um problema de custo enorme, porque essas jurisdições normalmente são muito caras, os advogados que trabalham, que militam nessas jurisdições são advogados normalmente que cobram em dólar, em euros, enfim, são mais caros que os advogados brasileiros. Mas até aí, ok. Agora, o problema é quando você vai para uma jurisdição como a chinesa, em que há muito pouca familiaridade com o direito chinês. Quando você vai para a Turquia, além de dificuldade da familiaridade com aquela jurisdição, com as leis turcas, você ainda tem uma série de dificuldades operacionais mesmo, né? O judiciário da Turquia é um judiciário difícil, né? Para dizer o menos, assim. Isso vale também para outras jurisdições. Se você pensar em alguns países árabes, se você pensar no Irã, enfim, são jurisdições realmente difíceis, muito difíceis. Imagino. E, no entanto, nessas novas jurisdições, ou vamos dizer assim, nesses países, estão grandes oportunidades hoje de comércio internacional. O Brasil tem expandido o seu mercado
para esses países, para as novas fronteiras, por assim dizer, né? Claro, na medida em que o comércio internacional passe pela reorganização que vem passando e que deve passar por conta dos movimentos que vêm a partir dos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, essa penetração em novos mercados, essa parceria com novos compradores, com novos importadores, vai nos expor cada vez mais a essas jurisdições. Então, na hora de escolher aonde os conflitos vão ser resolvidos, é muito importante, né, ouvir o advogado, é muito importante fazer uma boa escolha, é muito importante. É uma negociação tão relevante quanto a negociação de preço, de porto, de cláusula Incoterm, se vai ser FOB, se vai ser CIF. Essa negociação em relação à jurisdição, se vai haver arbitragem ou não, ela é tão relevante quanto as demais cláusulas comerciais. Nossa. E, no entanto, sempre são relevadas, são esquecidas, enfim. Então, sem dúvida nenhuma, esse é um exemplo que, veja, só nesse exemplo a gente já vale um curso. Não, é incrível. E eu acredito que mesmo que o comprador ou o exportador, né, eventualmente tenha uma condição mais leonina e que ele opte por tentar usar ancorar o contrato com as leis do seu país, que mesmo assim possam ser colocadas algumas cláusulas que eventualmente possam servir de gatilho para alguma proteção, né, da empresa brasileira. E aproveitando, você comentou sobre arbitragem, né? Muitas pessoas lembram do Arnaldo César Coelho, né? Mas não tem conhecimento. E é uma ferramenta tão importante, né, e histórica, né? Se você pudesse dar aí um amuse-bouche de um pouquinho do histórico, né? Da onde vem a arbitragem, claro, e como é que ela se aplica hoje, né? Claro, claro. Bom, antes de mais nada, é isso mesmo que você disse. Quando eu falo que eu sou árbitro internacional, muitas pessoas me perguntam se eu sou um árbitro FIFA, né? E eu digo, não, eu sou árbitro na solução de conflitos, né? Eu sou um árbitro, de fato, eu sou membro do Chartered Institute of Arbitrators, né? Que tem sede em Londres, enfim. Mas o que é arbitragem? Aí eu dou dois exemplos rápidos, assim. Um primeiro é mais prosaico, eu gosto desse exemplo que eu conto que meu pai trabalhava na cidade de Tucuruí, no Pará, onde foi construída a hidrelétrica de Tucuruí. Ele trabalhava lá, morava na Vila dos Engenheiros, etc. E eu ia passar férias lá, né? Meu pai reclamava que não tinham muitas pessoas com quem ele pudesse ter conversas de mais alto nível, enfim. E também reclamava muito que ele não tinha um parceiro para jogar xadrez, né? Apesar de muitos engenheiros, enfim, mas enfim. E aí ele conheceu um rapaz, era um pouco mais velho do que eu, mais novo que meu pai, que virou parceiro dele de conversas e de jogo de xadrez, e que meu pai, numa das minhas férias, me apresentou. E aí, conversando com esse rapaz, ele me contou que ele era um engenheiro agrônomo, trabalhava numa fazenda no sul do Pará, e na fazenda que ele trabalhava, uma fazenda enorme, não tinha juiz, não tinha delegado, não tinha padre, não tinha autoridade constituída. E as pessoas que tinham problemas iam procurá-lo, porque ele era o único doutor, digamos assim, na região, né? A única pessoa mais letrada, enfim. E as pessoas com conflito buscavam a ele, contavam o conflito, pediam que ele resolvesse o conflito. Ele, no mais das vezes, resolvia com base no bom senso, mas ele efetivamente pacificava aquele conflito, ou seja, ele
ele dava uma solução. E as partes que estavam conflitadas saíam de lá dizendo, bom, é essa a solução, a gente confia no né, que deu a solução e o conflito se resolvia. Isso é arbitragem. Veja, isso é a essência da arbitragem. As pessoas que têm um conflito procuram uma pessoa, uma autoridade, mas não uma autoridade institucionalizada no sentido, é uma autoridade porque foi empossada, né, num concurso público. Não, não, é porque as pessoas reconhecem, né, no árbitro uma autoridade moral, uma autoridade pela experiência, pela capacidade, pelo conhecimento, suficiente para resolver o conflito, para dar uma solução ao conflito, que aquelas partes não conseguem dar, né? E elas reconhecem e dão legitimidade àquela decisão. Isso também, um outro exemplo também prosaico que eu comento, é que dois empresários em São Paulo, discutindo uma questão societária, vejam, um assunto extremamente técnico, né? Duas pessoas muito bem preparadas, dois empresários muito bem preparados, discutindo uma questão societária, não, basicamente uma questão de dissolução de sociedade, uma briga, portanto, entre sócios, empresários, e não conseguiam chegar a um acordo. Essa discussão judicial já vinha desgastando, né, o que sobrava da relação pessoal deles, de família e tudo mais, quando os dois, que eram judeus, resolveram buscar o rabino, né, e colocar o conflito deles ao rabino, para o rabino dar a solução. E o rabino não era empresário, não conhecia o negócio dos dois empresários, mas deu uma solução. E os dois acataram. Fantástico, Vejam, bravo. algo que eles não estavam conseguindo nem no Poder Judiciário, mas conseguiram ali com o rabino, porque o rabino foi o árbitro a quem eles reconheceram a autoridade para solucionar o problema. Veja, na essência isso é arbitragem. Na prática, o que nós temos? Nós temos no comércio internacional, e aí esse é um ponto relevante, muito importante, que a gente vai discutir muito nesse curso, porque ele é intrinsecamente ligado àquela questão dos problemas e soluções, né? A arbitragem, ela é a principal forma de solução dos conflitos entre os contratantes no comércio internacional. Exatamente para você não cair na armadilha de ter que procurar o judiciário de um país ou de outro, né? Então, a arbitragem permite que você vá para um fórum neutro, ou seja, você leva essa discussão para um fórum neutro, né? Normalmente, você leva isso para a Câmara de Arbitragem da International Chamber of Commerce, a ICC, né? A Câmara de Comércio Internacional. E ela tem sede em Paris, aí você faz essa arbitragem em Paris, você pode fazer em Londres, pode fazer no Brasil, pode fazer em Singapura, enfim. Mas normalmente vai ser um campo neutro escolhido pelas partes. Uhum. Né? Que também vão poder escolher exatamente quem vai ser esse árbitro, ou seja, quem vai ser essa autoridade a quem eles reconhecem a capacidade de dirimir, de resolver aquele conflito. E deve ser um processo muito mais rápido e muito mais barato, com certeza, né? É mais rápido, é mais participativo, né? Envolve mais as partes, seus advogados e os árbitros, então ele é construído a muitas mãos e, obviamente, aquilo que você participa, né, diretamente, você tem mais condições de entender e aceitar, não é necessariamente mais barato. Tá. Isso é algo que a gente tem. Porque se você tiver que fazer uma arbitragem em Londres, você vai gastar, né, em pounds, em libras, né? Pode ser que economicamente, no final do processo, quando você compara a questão do tempo, entre gastar 10 anos numa discussão no judiciário e gastar 1 ano, 2 anos, que seja numa arbitragem, talvez economicamente até vale a pena, mas não é necessariamente mais barato. E no caso do comércio internacional, e esse é um ponto que a gente vai abordar bastante,
existem câmaras específicas para arbitragem em determinados contratos. Por exemplo, o mercado de soja discute isso no GAFTA, em Londres. O mercado de algodão discute isso no ICA, International Cotton Association, em Londres. Açúcar, tem lá uma câmara também em Londres. Café, normalmente, já é Nova York. Então, para cada tipo de petróleo, tem uma, enfim. E o mais importante, que eu acho que reúne todos os principais problemas no comércio internacional, o transporte marítimo, que é a maior fonte de disputas, tá? Está no transporte marítimo. Uhum. O transporte marítimo também tem uma câmara própria para a solução dos problemas, né, no transporte, práticas próprias, arbitragem muito específica, e isso tudo a gente vai ter chance de abordar também com detalhes. Nossa, que bacana. Eu acho que eu vou acabar me matriculando nesse curso também, porque eu quero aprender tudo isso, né? E eu acho, e já fazendo um pedido aqui, eu acho que vão ter alguns convidados internacionais aí que vão participar do teu módulo, né? Sim, a gente tem a felicidade de ter vários amigos e parceiros que são árbitros internacionais. E eu vou convidá-los para que venham dar uma palhinha para a gente. Ah, que legal, que legal, Para que venham contar algumas fofocas desse meio para a gente. Que ótimo. Doutor Favacho, quando a prosa é boa, a gente não nota o tempo passar, né? Sei que a sua agenda é extremamente ocupada e você está para sair para uma viagem, mas eu queria dar a oportunidade de você fazer uma mensagem final aí falando sobre o módulo. Eu sou apaixonado pelo curso, né? Desenvolvemos convidando professores amigos e referências para que seja um curso extremamente prático, né? Trazendo os bastidores de todos os setores, mas eu queria queria agradecer aí a audiência de todos e deixar a palavra final com o nosso mestre, Dr. Frederico Favacho. Pedro, olha, eu acompanhei, posso dizer que eu acompanhei a ideia, o nascimento da ideia do curso, o seu trabalho, o seu envolvimento, o seu esforço de juntar as pessoas os professores que vão compor esse curso, e eu já digo que é sucesso, não tenho nem dúvida. E eu fico muito feliz de fazer parte dessa história de sucesso, e eu tenho certeza que todos que tiverem chance de fazer esse curso vão ser os nossos grandes embaixadores, né? Porque certamente levarão para as outras pessoas a experiência que será esse curso, sem dúvida nenhuma. Meus parabéns para você, para o Centro Europeu, e tenho certeza que vai ser fantástico. Muito bem, me despeço aqui com muito carinho e admiração e nos vemos em breve no início do curso. Um grande abraço, doutor Frederico. Obrigado, Pedro. Um grande abraço.